O motorista de ônibus que foi agredido com um facão no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte, recebeu alta. Lembra desse crime? Foi no dia 11 de outubro. Nós mostramos aqui esse caso no Balanço Geral. O assaltante foi preso por um policial militar que passava pelo local. Gente, depois de quase um mês de internação, o motorista ainda convive com as sequelas dos graves ferimentos. Gilmar passou 25 dias internado. Agora está em casa com a família, mas ainda se recupera dos ferimentos. Período longo, é puxado agora, né? Porque precisa mesmo de reabilitar. O motorista está com muita dificuldade para falar, se alimenta por sonda e vai precisar de um tratamento de fonoaudiologia. Ele precisa de um tempo de reabilitação. Ele não consegue comer, não deglute, porque ele teve uma lesão, né? Na laringe, e essa lesão provocou a paralisia da corda vocal esquerda. Então, assim, ele está desprotegido, ele não consegue se alimentar porque o que ele engole, ele pode ter o risco de broncoaspirar, né? Então, ele não pode, assim, com nada jamais líquido por enquanto, e sólido ele não consegue. Então, assim, é a mesma alimentação por sonda, né? E o tempo de reabilitação, que a gente não sabe dizer se pode ser daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, isso aí depende muito, né, da questão do tratamento e dele também, da reação dele, né? O motorista de ônibus estava trabalhando quando foi vítima de um criminoso. Ele teve o pescoço e os dedos cortados por um facão durante uma tentativa de assalto. As imagens mostram os dois em luta corporal dentro do coletivo. As portas se abrem, o suspeito desce e, em seguida, o motorista já ferido. O homem, identificado como Edivar Basílio Ferreira Júnior, ainda tentou levar o carro de um soldado do batalhão de trânsito, que voltava do trabalho e estava fardado. O militar reagiu e atirou contra o suspeito, que foi preso. Denise lembra do dia em que tudo aconteceu e dos momentos de tensão. O sargento chamou no WhatsApp, avisou que seria o sargento, né? Sargento Sena. E se eu era esposa do Gilmar, ele precisava falar comigo. Quando eu atendi a ligação, eu vi que era uma coisa, né, realmente mais séria, ele falou comigo que se eu era esposa do Gilmar, porque ele tinha sofrido um assalto. Eu achei até que era trote a princípio, porque o DDD já não era daqui, né? E ele estava trabalhando, assim, era um pouco improvável, mas aí quando ele falou que foi num assalto no ônibus e que ele tinha sido ferido, estava no hospital, aí eu realmente assustei, mas ele tinha dito para mim que estava tudo sob controle, ele já estava no hospital. A PM descobriu que antes de abordar o motorista de ônibus, Edivar havia assaltado um entregador. A vítima entregou uma carteira vazia para o ladrão. O assaltante também havia levado R$ 199 de um outro motorista de ônibus e agredido o condutor com golpes de facão nos braços e na cabeça, o que teria provocado apenas ferimentos superficiais. Eu sei que eu nem deveria, mas eu me pergunto para Deus todos os dias, sabe? Porque não é justo, mas não é justo com ninguém, não é só porque é ele, né? Não é justo, assim, uma situação dessa. Meu marido estava trabalhando, o outro senhor também estava, né? A gente nunca imaginamos que isso ia acontecer. Denise precisou parar de trabalhar para cuidar do marido. O estado de saúde dele exige cuidados. A expectativa é que Gilmar volte a falar e se alimentar normalmente, mas vai precisar de muito acompanhamento médico. Cada caixa com essa dieta para a sonda custa aproximadamente R$ 40. Isso sem contar outros insumos, como o frasco para alimentação e as seringas. Para 10 dias, a Denise já gastou R$ 550, fora os remédios e avaliações com fonoaudiólogos. Apesar do laudo médico, Denise não conseguiu retirar os medicamentos no posto de saúde. Os custos são altos. É muito puxado e, assim, é uma coisa que a gente não estava preparado, né? Claro, ninguém está preparado para isso. Eu não trabalho agora, porque até se reabilitar, estou correndo atrás de médico para eles, de fono. É muito difícil. Infelizmente, eu não consegui nada pelo plano de saúde ainda. Gira em torno de 250 a 350 uma sessão. Então, assim, a gente está perdido, mas e não pode perder tempo com ele. E a gente está assim, o que nós vamos fazer? Porque realmente eu não consegui. E eu ligo assim todos os dias para os mesmos lugares, né? Não tem disponibilidade de profissional.
Ele precisa fazer, porque quanto mais tempo ele ficar parado, mais custos nós vamos ter e ele também não vai voltar. Como que ele fica sem fazer a fono, né? E assim, eu tentei também pelo posto de saúde, pelo SUS, eu saí do hospital, né, até com um relatório sobre isso, mas não se enquadra no caso dele, né? Seriam para pacientes, assim, no caso, pelo que eu entendi, são bem mais delicados, acamados, né, idosos, essas coisas. Então, assim, não se enquadra. Então, é continuar comprando, mas e aí eu não trabalho agora, porque eu preciso estar correndo atrás dele, né? Como eu disse, eu sou taxista. Então, assim, a gente que é autônomo, a gente tem que correr atrás e nós não temos o recurso, assim, para poder estar mantendo isso, mas precisamos dar um jeito. A mulher do motorista espera que a vida volte ao normal, mas teme pela segurança do marido e torce para que o criminoso continue preso. Esse indivíduo foi solto, né? A justiça soltou, prendeu agora, mas ele vai continuar preso? Ou eles vão soltar de novo para ele fazer de novo, né? Com outra família, com outras pessoas, outros trabalhadores.